Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então, nosso vídeo de domingo do YouTube, eu pretendia fazer uma live, mas orei a Deus e Deus colocou muito forte no meu coração gravar esse vídeo, sem edição, né, nu e cru, né, conforme Deus colocar no meu coração, assim será transmitido, ok? Eu quero passar para vocês princípios bíblicos que muitas pessoas me questionam e falam: Daniel, como é que eu faço para as bênçãos do Senhor me alcançarem? Parece que Deus não me ouve, parece que eu oro e o céu está de bronze. Eu procuro fazer a vontade de Deus, mas isso não reverbera na minha vida, ao contrário, as coisas pioram. Às vezes piora mesmo, a vida de Paulo piorou, mas Deus não te isenta, claro, de atravessar desertos, de atravessar o vale da sombra e da morte, mas Ele estará contigo no vale da sombra e da morte, e estará contigo nos desertos, e você sempre sai mais forte. Um dia você é aluno, outro dia você é soldado, um dia você recruta, um dia você é aluno, outro dia você é professor, um dia você é recruta e outro dia você é soldado, tá ok? Então, o título deste vídeo vai ser uma aula que eu quero dar para vocês, é um ensinamento, é um princípio bíblico, tá? E que tem sido esquecido em nosso meio, porque ele tem sido deformado através de doutrinas humanas, doutrinas de demônios e também através dos falsos profetas, que estão profetizados na Bíblia. Jesus disse que eles viriam e eles estão ao nosso redor. Então eu estou falando aqui especialmente para o remanescente fiel, e se você está afastado de Deus, que esse vídeo seja um instrumento para que você se reaproxime do Criador e tenha uma nova conexão com Ele, possa se conectar novamente com o amor, sua vida possa assim refletir o amor de Deus. Sabe quando você transpira o amor de Deus, quando você reflete o amor de Deus? Aqui em casa eu tenho uma planta chamada Dama da Noite. Ela é extremamente perfumada, ela exala o seu perfume à noite, né? Então que você possa exalar o seu perfume na escuridão desse mundo tenebroso, o perfume do amor que muitas pessoas precisam, necessitam, falta referência no nosso meio. E muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, ou porque não obedecemos os preceitos de Deus. Eu vou ensinar nesse vídeo, né, como você obedecer os preceitos de Deus e como você ser abençoado por Deus, né? É um preceito que realmente o diabo ele corrompeu, ele destruiu, né? É como eu assisti um filme, até esse filme virou uma aula dos Guardiões do Tempo, né? E onde tinha lá toda uma história, mas uma frase me chamou a atenção do demônio, que chegou a dizer: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas nós, os demônios, nós os refizemos o homem, reconstruímos o homem e tornamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E é o que nós vemos no mundo de hoje: egoísmo, avareza, soberba, pessoas apontando o dedo, não estendendo mais a mão, né? Perdemos o contato físico, não tem mais o abraço, não tem mais o orar por você, não tem mais chorar com os que choram, celebrar com os que se alegram. Ao contrário, existe inveja, existem ciúmes, né? Torpezas, maldizentes e tudo mais. Então eu quero te ensinar a estar no centro da vontade de Deus, que estando no centro, as bênçãos vão te perseguir. Atenção nesse conteúdo. Tudo que eu falar vai estar na Bíblia, tá bom? Eu vou ler vários textos para vocês. Então o título vai ser como é que você faz para que as bênçãos de Deus te persigam? Como fazer para que as bênçãos de Deus te alcancem, tá? Isso está escrito na Bíblia, né? Olha só. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tem o primeiro ponto, ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Senão você não escuta mesmo. No meio de todo esse barulho, você não escuta. Como você escuta? Se tranca no seu quarto, em silêncio, você vai ouvir a voz de Deus, tá? Espera com paciência no Senhor, porque nem sempre Ele responde de imediato, mas continua orando, continua pedindo, continua clamando, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E a perseverança faz com que você se eleve espiritualmente, tá? Então, que será que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos, todos, não alguns, não guardar aqueles que me interessam, para a gente ter ouvidos seletivos, né? Então a gente guarda os mandamentos que nos interessam. Isso daqui é o da bênção, isso aqui é a prosperidade, isso aqui é a cura, é o milagre, mas tudo tem uma condição, tem uma condicional para isso, né? Então, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, né? Ele vai te exaltar. Mesmo que o mundo tente te humilhar, Deus te exalta. E não tem nada melhor do que ser chamado amigo de Deus e ser conhecido de Deus. Então, mais do que você conhecer a Deus, é mais importante que Ele te conheça, tá? Todas essas bênçãos virão sobre ti, promessa de Deus, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos só chegam até você quando você ouvir a voz de Deus, quando você tiver um relacionamento, uma conexão com Deus. E aí, é claro, você obedece os preceitos de Deus, porque Deus nos dá sim o livre-arbítrio. Você pode escolher o bem e o mal, a bênção e a maldição. Está diante de ti, está diante de mim. A escolha é nossa. Se você escolher o caminho que Deus estabelece, você vai colher bênção. Se você sair desse caminho, você colhe maldição. Simples assim, poderoso assim. Muitas pessoas fazem por ingenuidade, é claro, porque foram ensinadas erradas e acabam transmitindo errado. Eu quero te ensinar a verdade e pago um alto preço por isso. Lembrando, a verdade te liberta. Eu espero que esse conteúdo venha trazer libertação para a sua vida, tá bom? Continuando então. Mesmo texto. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Promessa de Deus, onde piso da planta de seus pés é terra santa. Então não existe local amaldiçoado para aquele que está em comunhão com Deus, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, tá? Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 28, eu li aqui de 1 a 6, tá bom? Então quando você estiver no centro da vontade de Deus, as bênçãos te alcançam. Aí sim, Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você, Ele vai ouvir a tua voz, Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa voz, né? E Ele vai te abençoar de maneira extraordinária. As bênçãos vão te perseguir. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem até você, desde que você obedeça. E hoje o diabo tem feito de tudo para que você não obedeça, transformando a mentira em verdade e a verdade em mentira, né? Se fizeram isso com Jesus, que era a expressão majoritária do amor, escarneceram, zombaram, crucificaram, né? Imagina que não vão fazer conosco. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, odiados seríamos por esse mundo, porque nós não somos daqui. Nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos aqui. Estamos de passagem, guarda isso, tá? Então, continuando outro texto aqui. E sabemos que todas as coisas, todas, Paulo falando, e sabemos que todas, sem exceção, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para você amar a Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus. E quando você se relaciona com Deus, você deseja agradar a Deus. Você obedece os preceitos de Deus. Simples assim. Você vive por aquele que morreu por você. Você coloca em prática, né? Porque a fé sem obras é morta, né? Lembra disso? Né? Aí continua. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Mas qual é então o propósito, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o principal propósito. Colocar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você não vai fazer algo contra alguém que você não desejaria que fizessem com você, né? Você não vai difamar alguém, você não vai ofender alguém, não vai depreciar alguém se você não gostaria que fizesse isso com você. Simples assim, né? Então a gente gosta de apontar o dedo, mas aprenda a estender a mão. Descubra o poder que tem na gratidão. Em tudo dai graças. A gratidão tem um poder tremendo, né? Isso fortalece a sua fé e a sua comunhão com Deus também. Quando você aprende
de agradecer pelo que tem e parar de reclamar pelo que não tem. E amar ao próximo, claro, como a ti mesmo. Ou seja, às vezes pequenas coisas. O nosso cérebro ele é programado para isso. Quando você faz o bem para alguém, né, você libera endorfina, dopamina, enzimas do prazer. Se você levar, por exemplo, um cobertor para um mendigo na rua, né, numa época de frio, ele não pode te retribuir, mas aquilo ali te recompensa. Deus programou o nosso cérebro para fazer o bem e não o mal. E quando você faz o mal tendo ciência do bem, é pior ainda, porque Deus é o justo juiz, tá? Então você pode enganar os homens por um tempo, mas a Deus você não engana, tá bom? Então, obedecer os preceitos do amor, isso significa, né, você estar no centro da vontade de Deus, obedecer os preceitos do amor, porque Deus é amor, né? Porque, então, obedecer os preceitos do amor significa que você tem que fazer algumas coisas. Não adianta dizer, eu amo a Deus, mas você não faz nada por Deus, você não ora, você não jejua, você não estende a mão, você não ajuda o próximo, a fé sem obras é morta, lembraram disso, tá? Então, Jesus fez tantos milagres, né? Ele transformou água em vinho, ele multiplicou os pães, ele curou enfermos, mas lembrando, ele nunca fez isso em benefício próprio. Ele nunca fez para ele mesmo. Eu tô com fome, deixa eu fazer um pãozinho aqui, transformar pedra em pão. Não fez. Eu tô a fim de tomar um vinho, né? E faz a água virar vinho. Ele nunca fez isso em benefício próprio. Sempre ele fez para abençoar as pessoas. E é claro que Jesus precisava de recursos. Quando ele estava em carne, ele precisava comer, ele precisava se vestir, ele precisava cuidar dos seus apóstolos, ele precisava de dinheiro. Ele não vivia pelo dinheiro. Jesus não foi rico, né? Mas ele precisava de recursos também. E tinham pessoas que abençoavam Jesus. Jesus, o próprio Jesus, o dono do todo o ouro e da prata, ele precisou sim de mantenedores, né? É bíblico isso, né? Olha só, ele também precisava, lembrando, comer, se vestir e cuidar também dos seus apóstolos, tá? E haviam pessoas que Deus chamou, Deus convoca, não sou eu, não é você, é Deus que chama. E quando Deus chama, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então haviam pessoas que foram tocadas por Deus para sustentar a Jesus e os seus discípulos, porque eles pregavam o amor e a terra precisava, aquele povo precisava ouvir aquela mensagem, mas é evidente que ele precisava de sustento, ele precisava de mantenedores. E olha o que a palavra de Deus diz, palavra de Deus, não é invenção de Daniel, tá? Está em Lucas 8:3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, né, e muitas outras que serviam com seus bens. Então haviam muitas mulheres que voluntariamente, em amor, serviam a Jesus com seus bens. Aqui falando bens materiais, com recursos financeiros também, inclusive, tá? Tá em Lucas 8:3, palavra de Deus. Jesus era sustentado. Tanto é que um dos seus apóstolos, Judas, né, ele era o tesoureiro do grupo. Ele que tomava conta das ofertas que eles recebiam, voluntariamente e em amor. Embora os fariseus criticassem Jesus, dissessem que ele tinha parte com Beelzebú, embora familiares não acreditassem nele, embora o povo tivesse dúvidas a respeito dele, haviam pessoas que reconheciam o amor dele, que ouviam as mensagens, que foram transformadas por aquela palavra e honravam a Deus, honravam a ele, inclusive financeiramente, né? Tanto é que Judas era o tesoureiro do grupo. Ele guardava os recursos, né? Olha um texto que prova isso. Então Maria pegou um frasco de perfume muito caro, era um perfume caríssimo naquela época, né? Feito de essência de óleo aromático, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância daquele perfume que era muito poderoso, forte e caríssimo para aquele tempo, né? Ou seja, era coisa de rico, né? Mas Judas, seu discípulo, que iria traí-lo posteriormente, então às vezes pessoas muito próximas de você podem te trair, tá? Então se Jesus passou por isso, você tá sujeito a passar, eu estou sujeito a passar, todos nós estamos sujeitos a passar. Então não se desaponte, fizeram pior com o mestre. Lembra sempre disso, tá? Se Jesus passou por isso, e nós vamos passar também, tá? Na vida teremos aflições, mas ele está ao nosso lado, ele é o justo juiz. Ele nos guarda, nos protege, ele dá ordem aos anjos para se acampar ao nosso redor. Então Judas, discípulo que em breve ia trair Jesus, disse:
Esse perfume valia 300 moedas de prata, que era uma bala, era muita grana naquela época, 300 moedas de prata, tá bom? Eu nem vou transportar para os dias de hoje, vou deixar como lição de casa para você. Veja, pega o contexto de época e veja quanto valia naquela época 300 moedas de prata. Lembrando que Judas vendeu a Jesus por 30 moedas, por 10% disso, né? Por 30 moedas. Aqui falando de 300, né? É um valor muito mais alto, muito mais alto. Então, era muito dinheiro, tá? Devia ter sido vendido, né? Ou seja, Judas dizendo, esse perfume tinha que ser vendido, né? E dado aos pobres, o dinheiro, essas 300 moedas de prata, devia ser distribuído aos pobres. Ou seja, ele mostrou uma certa compaixão, mas ele falou de boca, de palavra. E quantas vezes a gente fala apenas por falar? Ah, a gente devia fazer isso, fulano devia fazer aquilo, Beltrano devia fazer... E você, o que faz? Deus cobra de você, seja você a principal referência, tá? Fica a dica aí. E aí continua. Mas ele, né, falou isso não porque se importasse com os pobres, ele não estava nem aí com os pobres, como os profissionais da fé também não estão nem aí quando te vendem o lenço ungido, a fronha consagrada, a água do Rio Jordão, quando vendem uma Bíblia por R$900. Esses caras profissionais da fé têm mansões, têm jatinhos, têm fazendas, sabe? Então são riquíssimos, são trilhardários. Esses não servem a Deus, não servem a Deus, porque o Deus deles é Mamon. E quem me conhece sabe que eu nunca me corrompi, né? Eu sempre procurei agradar a Deus, vivo pela fé, é o pão nosso de cada dia que eu coloco em prática na minha vida, né? Eu não tenho bens, não tenho dinheiro guardado, moro de aluguel, né? Por uma bênção de Deus, moro de aluguel, porque Deus abençoa, né? Usando pessoas certas para me abençoarem também, seguidores, etc. Eu já falei isso naquela série que eu postei anteriormente aqui no meu canal mesmo do YouTube. Contei melhor sobre isso, tá? Então não vou chover numa olhada. E também, hoje, felizmente, eu tenho um carro um pouquinho melhor, mas eu comecei dirigindo um Fusca. Lembram disso? Quem leu a minha série Filho do Fogo sabe? Eu comecei dirigindo um Fusca todo arrebentado, todo enferrujado. Você pegava tétano se encostasse no Fusca, né? E depois, gradualmente, a gente comprou um Palio. O Palio não tinha nem ar-condicionado, era vidro de manivela, não tinha vidro elétrico, nem direção hidráulica, nada disso. Aí que terminamos o Palio, a gente comprou o Clio, um pouquinho melhor, né? Só que aí financiamos, não tivemos grana para pagar, entrou em busca e apreensão, né? Vendi o carro pelo preço da dívida, para não ficar devendo, para não piorar a situação. Aí uma amiga minha emprestou um carro, eu já contei essa história para vocês. Veja um vídeo meu no meu canal chamado Levando Amor, né? Eu tô com esse carro emprestado, era um Golzinho quadrado, aquele a carburador. Ele ficou comigo por um bom tempo, até que na época um grupo, né, do Facebook fez uma vaquinha, né, e deu de presente para mim um Jack 2. A Jack Motors estava entrando no Brasil, os preços eram bem mais competitivos, era o carro mais barato que tinha no mercado e ganhamos um Jack 2. E cada vez que ia fazer uma revisão do carro, alguma coisa assim, eles ofereciam para mim, ó, a gente paga a tabela FIP para você e financia um carro melhor. E assim gradualmente foi. Até hoje eu tenho o veículo que eu tenho, né, que é um Tigo, né, um Tigo 7. Né? Mas, enfim, não é um carro novo também, né? De 2020, se não me falha a memória. Então, assim, atende a minha necessidade e atende a necessidade da minha família, que cresceu. Então, cabe todo mundo no carro. Cabe o Liam, cabe a Alissa, cabe o Matheus, cabe eu, cabe minha esposa e cabe o carrinho do bebê no porta-mala. Né? Então, quer dizer, se eu não tivesse esse carro hoje, eu não poderia suprir a necessidade da minha própria família. Deus sabe de todas as coisas, né? Aí continua, né? Então, não que Judas se importasse com os pobres. Na verdade, a Bíblia diz, ele era ladrão, tá? E como era responsável pelo dinheiro, ou seja, era o tesoureiro, ele ficava com a bolsa das ofertas que Jesus recebia, tá bom? Ofertas voluntárias em amor, né? Então, como ele era responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes ele roubava uma parte para si mesmo, né? Ele roubava. E quantos profissionais da fé não fazem isso? Hoje em dia, templo é dinheiro, não é verdade? E o templo somos nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus está, tá? Por isso que o templo foi destruído e não foi reconstruído mais, porque perdeu a sua função. Era para ser uma casa de adoração e se tornou um covil de ladrões. E assim é hoje, com raras e honrosas exceções. Aqui estou me reportando o remanescente fiel, tá bom? Esse texto que eu li está em João, capítulo 12, de 3 a 6, tá? Certa vez,
né, estavam também num local, Jesus estava num local onde eram depositados, no local do templo, onde eram depositadas as ofertas, né? E Jesus estava observando. Agora se imagina você, se transporta para esse momento, mentalmente, imagina você nesse momento, você observando Jesus observar, você observando Jesus observar. E Jesus está observando, e diz o texto, Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo, né? Perto, não disse que ele ofertou, mas ele sentou perto, estava observando. E ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos contribuíram com grandes quantias, quer dizer, estavam dando bastante dinheiro, né? Para falsos profetas, para os fariseus, né? Que eram raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, que enganavam o povo, né? Pois é. Então veio a viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas, de pouco valor, né? Jesus então chama os seus discípulos para trazer a eles um ensinamento, tá bom? E ele diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de oferta mais do que todos os outros, mais do que todos, porque todos eles deram parte do que lhes sobrava. O que sobra é fácil dar, né? É fácil dar sobra, dá fácil ao resto. Eu não falo só de dinheiro, não. É o resto do seu tempo, é o resto do seu talento, é o resto das suas habilidades. Quando se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu jejuo, é o resto de tudo. A gente costuma dar o resto para Deus e quer receber a bênção, né? Isso é antagônico. Você não vai receber o melhor de Deus se você não der o melhor para ele também, simples assim, tá bom? E deram parte do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha. Deus viu isso no coração dela. Então, claro, aquilo foi rema para ela. Não estou dizendo para você dar tudo que você tem como oferta para X, Y, Z, mas aquilo foi rema para aquela mulher e Jesus viu o coração. Deus vê o seu coração, ele vê a sua intenção. Quando você está ofertando, pensando em receber uma recompensa, uma bênção, ser próspero, ou quando você tem medo da maldição, aí é interesse, não é amor. Então Deus vê o seu coração quando você deposita algo aos pés da cruz, aos pés, no altar, em amor. O amor Deus valoriza, o amor faz com que as bênçãos te persigam, porque esse é o mandamento de Deus, tá? Esse texto que eu li está em Marcos, capítulo 12, de 41 a 44. Então Deus, ele vê o nosso coração. Então, você oferta por causa de quê? Por que você oferta? Você oferta de verdade por amor? Seja sincero. Deixa Deus falar com você. Seja sincero diante do Espelho de Deus. Você oferta por amor? Ou você oferta porque você tem medo de sofrer uma maldição, uma retaliação? Porque usam lá o Malaquias, né? O São Malaquias, fora de contexto, sob pretexto para saquear você. Eu já expliquei vídeo sobre dízimo, tá no meu canal, tá bom? Inclusive, se tem dúvida, tem outras pessoas que pregam a mesma coisa. Já falei sobre isso, repito, procura lá, Mário Persona, dízimos. Ele explica perfeitamente, ou Eli Soriano, dízimos. Ele vai te explicar também. Eu não sou o único que falo sobre isso não, mas pago um alto preço em falar a verdade, porque, claro, né, todos aqueles que não fazem parte do remanescente fiel, os falsos profetas, me perseguem e bastante, tá bom? Então, por que você faz? Por medo, por amor, por medo da maldição, ou à espera de uma bênção, né? Aí já não é mais amor, é interesse, tá bom? Palavra de Deus. Outro texto aqui que eu quero ler para você. Quem se recusa a tomar, Jesus falando, quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Tomar a cruz significa suportar o peso, suportar fardos, suportar o escárnio, a zombaria, o desprezo, o desdém, os açoites, os cravos. Isso é suportar a cruz, né? Não é digno de mim. Você não acha que você vai servir a Deus e vai ter uma vida fácil. Não. Você vai passar por muitas lutas, muitas privações, vai ser escarnecido, perseguido, difamado, açoitado, né? O mundo te odeia, porque o mundo jaz o maligno, né? E o amor está se esfriando. Falar do amor nesse momento é algo extremamente arriscado, não é verdade? Então, continuando, né? Quem se recusa a tomar sua cruz não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Ou seja, só pense em você. Eu quero a minha bênção, eu quero o meu carro, eu quero a minha prosperidade. Ou então tem muito eu. Quando eu orar, lembra, né? Eu já falei isso, eu estou repetindo. Quando tem muito eu, ele não opera, tá?
Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Abrir mão da sua vida é uma entrega. Quando você aceita, quando você tem o chamado, quando Deus te chama e você aceita o chamado, você sabe que você aceitou a cruz também. E você vai ter que abrir mão da sua vida, vai ter que passar por muitas privações, e eu passei por muitas também, tá? Vocês não têm ideias de quantas privações eu já passei na minha vida. O que eu narrei nos meus livros é 2% do que a gente passou, tá? Então, toda vez que você aceita o chamado, né, você também aceita as provações. Aí, continuando, quem recebe vocês, ou seja, os verdadeiros servos de Deus, recebe a mim, e quem recebe também recebe aquele que me enviou. Olha que honra. Então, quando você é recebido, quando você prega o amor e é recebido por pessoas que vivem o amor, pregam o amor e amam a Deus como você ama, você recebe uma honra especial, uma bênção especial, promessa de Deus, tá? Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, profeta é aquele que fala da parte de Deus. O que é a parte de Deus? É o amor, é o perdão, é o arrependimento, é a mudança de rota. Isso é conversão, é mudança de rota, né? Mudança de vida. Recebe a mesma recompensa que um profeta, ou seja, um galardão, né? Um galardão. Então, estou falando aqui sobre os verdadeiros que pregam a verdade que liberta. Não é mentira, não é mentira. Falar o que o povo gosta de ouvir, falar o que você quer ouvir é muito fácil. Eu poderia ganhar bilhões com vocês se eu vendesse a porcaria ungida, se eu enganasse vocês, mas isso eu jamais farei, porque eu não vou trair a Cristo. Jesus morreu por mim e eu vivo por ele. Eu sou extremamente grato e vou servi-lo até o último dia da minha vida, tá? Então, quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe a recompensa igual a ele. Ó, presta atenção, dê honra a quem merece honra, tá bom? Se alguém der um copo de água fria, seja o menor dos meus seguidores, aqueles que obedecem a Deus, certamente não perderá a sua recompensa. Que recompensa é essa? O galardão. Eu já falei sobre galardão no meu canal do YouTube aqui, tá? Esse texto que eu li está em Mateus, capítulo 10, de 38 a 42. Então, as palavras do mestre, com o tempo, elas passaram a ser deformadas, contaminadas, né, por falsos profetas, por doutrinas de demônios e também por doutrinas humanas, né? Por doutrinas humanas. O amor sempre foi o pilar de tudo que Deus estabelece, tudo que Deus nos ensinou, tudo que Cristo nos ensinou, tem como pilar o amor. Esse é o pilar. Amar a Deus em todas as coisas e ao próximo para ti mesmo. Essa é a lei, tá bom? Então, aí vamos recuar um pouco no tempo. Moisés, ele recruta o povo, tinha saído do Egito, tá? Recruta o povo que ficou cativo no Egito, 400 anos, os maiores cativeiros da história, né? E aí Moisés fala para o povo, né? Falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, coração voluntário, não interesseiro. Vê como a voluntariedade, ela representa amor. Eles fizeram por amor e gratidão, não fizeram por medo da maldição da múmia. Fizeram por gratidão. Então, voluntariamente disposto, trará sua oferta alçada ao Senhor. Êxodo 35, de 4 a 5. Então, Moisés não fez nenhuma ameaça. Ele simplesmente fez um pedido, e as pessoas responderam porque elas amavam a Deus, eram gratas a Deus, tá? Então, o que deve mover os corações tem que ser sempre o amor. Tudo que você faz para Deus tem que ser movido por amor. Se não for por amor, não interessa. Você é como metal que soa, como sino que retine. Não adianta mais nada. Se não tiver amor, não vale. Deus não te abençoa. As bênçãos de Deus não vão te perseguir, tá bom? Aí continuaram, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem a todo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para oferta alçada ao santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Consegue imaginar isso nos dias de hoje? Por amor, não por interesse.
proibido de ofertar, porque sobejava, porque eles tinham amor, porque eles tinham gratidão, e esse amor e gratidão se esfriou e muito, né? Porque já tinham bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Olha só que coisa, está em Êxodo capítulo 36, de 5 a 7, estou colocando aqui Bíblia, tá? Não é palavra do Daniel. Então vamos mais adiante. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele não pôde construir o templo porque ele tinha suas mãos manchadas de sangue, ele era um homem de guerra, mas então Deus permite que Salomão, seu filho, construa o templo, mas Davi prepara tudo isso, né? Ele vai preparar a construção e ele separa ofertas para a construção do templo, e ele é o primeiro, como exemplo, tá, a dar ofertas também, ele tirou do seu próprio bolso, tá? E ainda que tenho afeto à casa de... E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, a ouro e prata particular do meu próprio dinheiro, que eu dou para a casa do meu Deus, né? Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Está em 1 Crônicas 29, 3. É Bíblia, é palavra de Deus, irrefutável, tá? Então, houve um tempo em que eu tive mais recursos, eu tinha sabe, meu filho era vivo, minha esposa era viva, então eu ministrava seminários pelo Brasil e fora do Brasil também, né? Então, tinha mais recursos, tinha palavra para 500 pessoas, 800, 1.500, falei para 5.000 pessoas, então evidentemente recebia, né, um percentual, os eventos eram bilhetados, eu recebia um percentual, eu dava livros para isso, então tinham livros que eu não recebia royalties da editora, na qual na época eu tinha aliança, não recebia royalties nenhum, mas eu podia comprar da editora a um preço especial, não era nem preço de custo, era maior que isso, então digamos se o livro custasse 5, eu comprava por 10, mas eu distribuía às pessoas, cada um recebia um livro, a maneira de eu poder prestigiar o público que estava ali presente, né? Então, além disso, eu tinha que pagar, né? Tinha que pagar isso para a gráfica e recebia um percentual que era muito pequeno, era em torno de R$15. Eu tinha um gasto médio de R$10 e me passava em torno de R$15, era a média na época. Quem participou de seminários sabe disso, eu não estou mentindo, eu falo diante de Deus isso, tá? E aí ficava com cerca de R$5. Algumas vezes, pastores sensibilizados pelo Espírito Santo também recolhiam ofertas para nós. Ou outras pessoas que o pastor não precisava falar, vinham até mim e entregavam ofertas voluntárias de amor ali também. E aconteceram muitas coisas extraordinárias nos seminários, né? A unção, a presença de Deus, milagres, coisas incríveis que eu gastaria vídeos e vídeos para contar. Eu espero, talvez, quem sabe na próxima semana eu compartilhe algumas coisas que aconteceram em alguns seminários e vamos retomá-los, tá? No final desse ano teremos seminário presencial, só 350 vagas, tá bom? Foi o único salão que eu consegui para alugar. Mas então as vagas já estão esgotando. Tem direito a café da manhã e almoço, fica a dica aí para vocês, tá bom? Então, continuando. Houve um tempo em que eu tinha, claro, mais recursos, ganhava mais. Durante muito tempo eu passei privações. Tive conta de água cortada, água nunca tive cortada. Tive conta de luz cortada, telefone cortado, carro entrou em busca e apreensão. Passei literalmente, não estou usando metáfora não, passei fome literalmente, né? Então tive meu nome sujo, porque muitas igrejas falam, não, vem, paga com o seu cartão de crédito, a gente reembolsa, e não me reembolsava, né? E aí eu fiquei com o nome sujo na praça. Então passamos por muitas privações e eu tenho profunda empatia nisso. Isabela, quem sabe, ela sofria também de depressão, né? Sofria também de depressão, quando o pai dela faleceu, ela é cardiopata, né? A família, infelizmente, falou para ela, puxa vida, né? Você, que adiantou ter uma médica em casa, né? E você não pôde salvar seu pai, mas ele era cardiopata, ele morreu dormindo, né? Então ela não tinha como fazer, mas aquilo reverberou no coração dela e ela não se sentiu mais digna de exercer a medicina. A família não posso julgar se falou por mal ou não, cabe a Deus julgar, mas o fato é que talvez tenha falado no calor da emoção e tudo mais, mas assim foi, né? E ela não exercia mais a medicina por causa disso também, mas me ajudava muito na escrita dos livros, e vocês sabem disso, a gente sempre escreveu a 4 mãos, isso nunca foi segredo, tá bom? Então, houve nesse tempo que a gente tinha mais recursos, né? Durante muito tempo eu passei muita privação, eu e Isabela, muitas privações, né? Muitas privações, mas depois, oriundo de muito estudo, de muito trabalho, de muito esforço para escrever os livros, para elaborar os seminários, para viajar, para ministrar seminários,
algumas ocasiões eu recebia a mais do que eu precisava. Eu fiz um comprometimento com Deus e viver com maná. Então Deus mandava provisão, eu supria minhas dívidas, né? Pagava minhas contas, supria minha família, né? E depois eu não guardava, eu não tenho dinheiro guardado até hoje, senão eu já teria casa, fazenda e tudo mais, não tenho nada, né? Então não vou levar nada desse mundo mesmo, eu vim sem nada e vou embora sem nada, né? Você nunca viu um carro funerário indo atrás dele um caminhão de mudança, né? Então, quando eu tinha um pouco a mais, eu não me sentia digno de ficar com aqueles recursos. Eu fiz um voto diante de Deus de viver com o maná, viver com o pão nosso de cada dia, tá? Então, quando sobrava, eu abençoava pessoas, eu abençoei muitas vidas. É claro que muitas pessoas vão ficar em silêncio, não vão falar, né? Ou por vergonha, né? Mas, enfim, eu sei e Deus sabe. E quem foi testemunha e estava presente sabe. Eu estou falando a verdade diante de Deus, que Deus me castigue, me puna se eu estiver falando mentira, tá? Eu tenho um compromisso com a verdade, tá? Quem anuncia a verdade, vive pela verdade. É claro que eu erro, eu sangro, eu me arrependo, eu choro, eu sou humano como vocês, eu também falho. Todos os heróis da fé também erraram, conta as falhas e os feitos heróis da fé. Então todos falharam, eu também falho, e eu procuro aprender com os meus erros, mas eu me arrependo, eu confesso meus pecados, eu me quebranto, né? E acaba sendo nova criatura, e Deus perdoa e te recebe de braços abertos, como recebeu o filho pródigo, tá? Então, quando sobrava, hoje o que eu tenho, o que eu tenho hoje, tá? Eu não tenho nada guardado, mas eu tenho saúde, graças a Deus, tenho uma ótima saúde, né? Não tenho nenhum problema de saúde, eu tenho muito, muito amor pela palavra de Deus, muita gratidão por tudo que Deus fez pela minha vida, né? E tenho 3 gatos, né? E o que eu falei, tenho o carro lá que levei 25 anos para ter o carro que eu tenho hoje, tá bom? E, claro, os livros, né, que é um patrimônio literário e tudo mais, que agora vão ser transportados para a editora Novo Século, tá? Então, muitas vezes, relembrando, eu não consegui pagar parcelas de carro, então entrou em busca e apreensão, né, e eu acabei vendendo o carro pelo preço da dívida, mas aí tive um carro emprestado e eu fiquei com aquele carro por um bom tempo, até que aquele grupo do Facebook, algumas pessoas sensibilizadas fizeram uma vaquinha e puderam me dar o Jack 2, na época Jack Motors já estava no Brasil. Mas isso levou anos, tá? Então, cada vez que eu tinha um carro quitado, financiado quitado, eu ia numa concessionária, me oferecia, a gente paga a tabela FIP, quer financiar outro? Um pouco melhor? E assim foi. Levou 25 anos para ter o que eu tenho hoje. Mas eu nunca reclamei de nada. Mesmo quando eu não tive nada, mesmo quando eu passei fome, mesmo quando eu tive a luz cortada, telefone cortado, não tinha o que comer, eu sempre dei graças, porque eu entendo que tudo tem propósito. Quem passa fome nunca deixa comida no prato. E eu faço profunda empatia com quem passa necessidades. Por isso eu sempre investi em vidas, né? Eu tenho muito amor e muita gratidão quando Deus me permite, me capacita, me dá condições de investir em vidas. Hoje eu não posso investir financeiramente, mas eu invisto em aconselhamento, em orações, em ensino, compartilho aquilo que Deus tem me ensinado, tá? Ao longo de muitos anos. Então, vocês sabem, eu perdi o meu filho, né, que é o meu melhor amigo, né, perdi minha esposa depois de 23 anos de casado, mas eu não perdi a minha fé. A minha fé continuou aqui. Eu continuo aqui para servir a Ele. Não perdi o amor a Deus, continuo amando a Deus, continuo servindo a Deus, não desisti, não desisti. Houve momentos de abatimento, sim, mas abatido sim, derrotado não. Claro, tratei depressão, fiz o desmame, fiz terapia, né, tive alta em 2021, tive recaídas posteriormente, como vocês já sabem, mas agora estou bem e sou acompanhado também, tá? Recebo acompanhamento, né, médico, né, mas não tomo mais nenhum remédio. Graças a Deus estou liberto de tudo disso. O acompanhamento é só um bate-papo para saber se está tudo ok, tá? Então, graças a Deus, Deus curou essas feridas dentro de mim a partir do momento que eu aprendi a dar graças. Quando eu agradeci, Pai, obrigado por tudo que o Senhor me deu, pelo tempo com a Isabela, pelo tempo com o Micael, pelas coisas que o Senhor me proporcionou, pelos seminários. Não tem coisa mais gratificante que você ver os olhos das pessoas no final de um seminário. Os olhos transformados, as pessoas alegres, felizes, quebrantadas, voltando para Jesus, né? Muitas vezes Deus me usou como instrumento para trazer palavra para aquelas pessoas, palavras que elas precisavam ouvir, vindas de Deus, que Deus usou a minha vida como instrumento, que eu já falei isso muitas vezes e até hoje eu recebo e-mails de pessoas que falam, eu estava naquele seminário e Deus te usou para falar isso, aquilo para mim, tá? Então,
eu nunca desisti e eu continuo a viver e pregar o amor. Eu vivo por amor e também prego o amor. Eu apenas não falo do amor. Eu procuro exercitar o amor em tudo que eu posso. Eu dou todas as minhas forças. Tem vezes que eu trabalho 14, 16 horas por dia para preparar uma aula para os guardiões, para preparar um conteúdo de um vídeo de YouTube, para preparar um curso, para preparar um conteúdo para um podcast. Às vezes eu faço um podcast de 6 horas, porque o podcast chega onde eu não posso chegar. Eu já tive em programas de TV, da HIT, por exemplo, mais de uma vez, programas de rádio, já tive no Bola Rádio, por exemplo, mais de uma vez, que são veículos de comunicação que chegam aonde eu não posso chegar. Então eu sou muito grato por isso, né? E eu nunca desisti. Eu sempre vou, por mais que tentem explorar o lado satânico, místico, eu acabo mudando o vetor da história e enalteço a Deus, enalteço o amor e sempre deixo claro que o amor sobrepuja o mal, a luz sobrepuja as trevas. É muito melhor ser amigo de Deus, ser chamado amigo de Deus, servir a Deus, né? Muito melhor, tá? Então eu nunca desisti. É claro que, repetindo, eu nunca me senti digno de ficar com nada que sobrasse, que nada que eu abençoava a minha casa, supria minhas coisas, mas nunca me abençoava, porque meus tesouros não estão na terra, meus tesouros estão no céu, lá é minha pátria, eu sou peregrino aqui, você é peregrino aqui, eu chamo de passagem aqui, né? Então eu investi em vidas, né? O maior patrimônio da igreja são as vidas, né? Então, muitas vezes, eu nunca falei isso para ninguém, e eu não falo isso com soberba, falo isso diante de Deus, falo com humildade, e quem sabe, quem foi abençoado sabe disso, tá? Eu não tô mentindo, tá? Se a pessoa que foi abençoada quiser mandar por um Instagram, por e-mail, alguma coisa assim, eu posso printar, tiro o seu nome e posto, né, nas minhas redes sociais, para que veja que eu tô falando a verdade, falo diante de Deus isso, eu não tô brincando de ser cristão, eu vivo o cristianismo de verdade, tá? E pago um altíssimo preço por isso, que vocês não têm nem ideia, né? E muitas vezes eu paguei conta de luz, paguei conta de água, de telefone, atrasadas, de irmãos meus na fé, né? Paguei aluguéis, né, que estavam atrasados, para não desonrar irmãos e para que eles não fossem despejados de suas casas, né? Foram dezenas de compras de mercado que eu fiz para muita gente, muitas famílias, eu abençoava com compra de mercado. Meu filho muitas vezes ia junto comigo, porque eu queria ensinar esses valores para ele. Eu não era uma medíocre cesta básica que muita igreja dá, tá? Eu comprava como se fosse para mim. No vídeo, tá aqui no meu canal, Levando Amor, eu mostro isso. Então eu levava iogurte, carne, leite, eu comprava como se fosse para mim. Não é amar ao próximo como a ti mesmo? É isso que eu ponho em prática. Mas não só isso, artigos de higiene, a gente esquece, é levar um papel higiênico, levar uma escova de dente, uma pasta dental, um sabonete, artigos de limpeza, desinfetante, esse tipo de coisa. Eu levava tudo que eu podia, né? Fazia uma pequena compra como se fosse para mim, né? E abençoei muitas vidas. Todas as vezes que eu pude, eu abençoei e abençoaria novamente se hoje, nesse momento histórico, eu tivesse condições. Eu abençoo de outras formas hoje, tá? Então, eu paguei também habilitação, né? Pessoas que não tinham como renovar sua carteira de habilitação, mas precisavam do carro para trabalhar, mas não tinham dinheiro. Então eu paguei a habilitação para a pessoa poder renovar a habilitação, paguei os exames médicos, coisas que precisa, né? Que precisavam de carro para poder trabalhar. Eu limpei nome, né? Ajudei, paguei todas as despesas para limpar nome de pessoas que tinham seu nome sujo na praça, porque não conseguiu emprego. E eu sei o que é isso, porque eu também tive meu nome sujo, tá? Né? Por desonra da igreja. Então, se eu pude ajudar, eu ajudei. Ofertei dinheiro para muitas pessoas, né? Para fazer o que quiserem. Olha, Deus mandou te ofertar tanto. E não foi um nem dois, não. Foram muitas pessoas, tá? Até viagens eu proporcionei para casais casados que nunca tiveram oportunidade de ter uma lua de mel. Então eu pegava e falei, puxa, eu tenho condição, eu vou pagar uma pequena viagem, no final de semana, né, numa cidade próxima, coisa assim, eu pagava para abençoar aquelas pessoas, para ter uma recordação, né, para vocês renovarem seus votos. Eu fiz isso muitas vezes. E quem sabe, né? Quem foi abençoado sabe exatamente e sabe de quem eu estou falando, tá? E não foi uma pessoa, não foi um casal, não, foram vários casais, tá? Paguei convênio médico também para algumas famílias que não tinham condição de pagar, mas que precisavam de convênio médico. Às vezes tinha um filho que tinha muitos problemas e precisava de um convênio, vai depender do SUS. Então, quando eu tive condições, eu paguei, né? Hoje eu não tenho condições, né? Não tenho mais. Então, enquanto eu pude, eu ajudei, tá? Muitas vezes eu fiz bazares, né? Quando a gente tinha o seminário na base, quem frequentava a base sabe disso. Tínhamos os bazares e a gente faz esses bazares também para ajudar famílias, né? Para abençoar as pessoas.
abençoava até o manobrista, as pessoas da recepção do hotel, do flat, o Santana Gold Flat, né? E eu reunia pessoas para somarem comigo. Eu falei, somem comigo, mas eu era o primeiro a ofertar. Eu procurei ser o espelho de Davi, né? Espelho do que a Bíblia coloca. Então não adianta eu dizer, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho que ser o modelo, eu tenho que ser o exemplo. Eu era o primeiro a ofertar. Eu ofertava o que eu podia, né? E o que não dava, eu pedi ajuda. Gente, vamos somar esforços. E muitas pessoas aceitavam isso porque eu ensinava o amor. E eu, até hoje, pessoas do MGL que eu treinei, que formei, reverberam esse amor e ajudam pessoas e ensinam o amor. E é isso que eu estou fazendo também com os Guardiões do Tempo, tá? Então, eu reunia grupos para somar forças comigo, né? E eu fiz chá de bebê muitas vezes para pessoas, às vezes, ter um bebê não planejado e não tinha nada. E eu sei hoje eu sei, parece que eu relembro, melhor dizendo, 20 anos atrás, eu também passei por isso, né? Mas hoje eu lembro, puxa vida, como é caro o leite, como é caro fralda, né? Naquela época eu ganhei muitas coisas, eu ministrava seminários, então as pessoas dos seminários nos abençoaram. Fizeram até um chá de bebê em Londrina e nos abençoaram, trouxeram um pequeno caminhão pra gente. Eu tive fralda para mais de ano, né? Então recebia muitas ofertas, muitos presentes por Micael, berço e tudo mais, nós ganhamos, né? Do Liam a gente ganha algumas coisas e eu louvo a Deus por isso também, né? Mas é claro, leite é caro, fralda é cara, família aumentou. Antes eu era sozinho, agora tem mais gente, né? Então doei TV, todas as vezes que eu tinha condição de comprar uma TV melhor, eu nunca vendi, diante de Deus, nunca vendi nada. Eu sempre doei, eu sempre ofertei, eu sabia, alguém que precisava eu doava, eu investia naquela pessoa, porque é um lazer, sabe? Às vezes a pessoa não tem lazer nenhum, e quantas vezes eu e a Isabela, o nosso único lazer é assistir TV, maratonar uma série da Netflix quando a gente teve grana para baixar o aplicativo, né? Doava qualquer coisa, se eu trocasse minha geladeira, eu tinha uma geladeira muito pequenininha, no começo nem geladeira tinha, depois eu tinha uma geladeira minúscula, né? Aquelas que não é duplex, sabe? Que o freezer é interno, né? Então quando eu tive condição de comprar uma geladeira melhor, eu ofertei, eu doei aquela, eu não vendi, né? Então eu nunca vendi nada, diante de Deus, eu sempre doei, eu sempre ofertei e faço isso com amor e faço isso com muita alegria, tá? Comprei celulares para pessoas também, né? Não celulares caros, nem tudo que eu podia, mas pessoas que trabalhavam com essa ferramenta, precisavam ter um contato, vai no emprego, não tem telefone, precisa ter um contato ali, e não tinha um celular. Então, se eu podia abençoar, eu abençoei muitas pessoas, não foi um nem dois, então, não, tá? Às vezes eu trocava o meu celular e eu dava o meu celular antigo para aquela pessoa. Então, sempre abençoei, sempre fiz isso com muita alegria, sabe? É melhor dar do que receber. Eu posso falar isso de cátedra, de cadeira, tá bom? Da mesma maneira, computadores, né? Às vezes eu trocava o meu computador, eu tinha condição de comprar um computador um pouquinho melhor, né, com mais recursos, né, com mais memória, então eu doava o meu computador para pessoas que não tinham condições de comprar, mas precisavam de um computador para trabalhar, né, então eu fiz isso N vezes, todas as vezes que eu pude eu fiz, e às vezes eu até comprava computador zero, né, não de uma marca super, né, nunca uma marca poteira, uma marca mediana, mas que atendia a necessidade daquela pessoa, e fazia isso com muita alegria, tá? Então, para que essas pessoas pudessem ter dignidade, né, de poder trabalhar e poder honrar os seus compromissos. Assim como eu paguei muitos cursos profissionalizantes para muita gente, muitas pessoas que não tinham formação acadêmica, mas tem vários cursos por aí, né, que você pode ajudar, e pagava cursos profissionalizantes que a pessoa se forma em um ano, né, um ano e meio, né, e aí consegue, através daquele conhecimento, ter o seu próprio sustento e a sua dignidade restaurada. Fiz isso muitas vezes e fiz com muito amor também, né? Nos seminários, na base que eu tinha controle, nos seminários que eu era convidado eu não tinha esse poder, mas nos seminários na base que eu tinha controle, eu oferecia bolsa nos seminários, né? Eu dei aula de Kung Fu de graça para quem gostava, tinha um amigo meu que gostava, queria aprender, eu dei aula de Kung Fu, ele vinha todo sábado, vinha em casa, né? Tomava café da manhã comigo, eu dava 3 horas de aula para ele, particular. Você tem ideia de quanto que é você receber uma aula de um mestre, diretamente de um mestre particular, só para você?
você, mas eu fazia por amor. Sempre fiz por amor. Eu nunca fiz esperando nada de ninguém. Eu nunca faço nada esperando algo em troca, porque isso é interesse, né? Você semeia e você vai colher, mas não quer dizer que você vai colher daquela pessoa. Você colhe porque Deus é Deus, Ele usa quem Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, tá? Então eu sempre me doei, né? E isso não eu não coloco isso as situações hoje que eu vivo, mais privações, perseguições, eu não coloco isso como uma reclamação, de forma alguma, porque eu sempre aceitei, quando eu aceitei o chamado, eu já usei essa analogia com vocês, eu me sinto como sendo uma vela cuja cera está sendo queimada para lançar luz para aqueles que estão perdidos, para acender as velas apagadas, né? Então eu queimo sim a minha cera, ou seja, eu queimo a minha energia, queimo minhas forças, né? Passo noites às vezes sem dormir, trabalhando, orando, me consagrando para dar o melhor para vocês, sabe? Tudo que eu faço, eu oro antes, eu busco a Deus antes, eu estou dando aconselhamentos, né, para os guardiões. Eu não posso abrir para todo mundo, porque é muita gente, mas dou aconselhamento, eu procuro dar o meu melhor. E então, aquela coisa, quando você não pode fazer o melhor, faz o melhor que você pode. É o que eu procuro fazer até os dias de hoje, tá? Então, a nossa missão é iluminar os perdidos, né? Então, assim como Davi, ele abençoou do seu próprio bolso, eu aprendi com a Bíblia, aprendi com Davi, né? Então, também, eu não adiantava dizer, me ajudem aí, vamos ser mais fortes. Eu tinha que ser o exemplo, né? Eu sempre me coloquei como referência para isso. E hoje eu posso dizer, eu posso fazer minhas as palavras de Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu vou anos para isso, tá? E eu continuo errando, e Paulo também errava. Como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Às vezes eu passo por esse dilema também, sabe? É humano, é carne e osso, nós somos feitos de carne e osso, né? E é assim que é, tá bom? Mas nós temos que aprender com os nossos erros, pedir perdão, nos arrepender, isso te torna novo diante de Deus. Jesus sempre te recebe de braços abertos. Lembrando, novamente, filho pródigo, tá? Então, Davi, ele se alegrou muito que o povo voluntariamente ofertou. Ele ofertou, dando exemplo, mas o povo também, em amor, também ofertou. Eu vou ler para vocês o texto. Então, os chefes e os pais e príncipe das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100 e até os chefes da obra do rei voluntariamente contribuíram, voluntariamente, guardou esse termo? Voluntariamente, sem ameaça, sem expectativa de nada. Está em 1 Crônicas 29, 6. Continuando aqui, e o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente. De novo a palavra voluntário. O povo se alegrou porque eles deram voluntariamente, né? Em amor, né? Porque com coração perfeito, voluntariamente, de novo, deram ao Senhor e também ao rei Davi se alegrou com grande alegria. Está em 1 Crônicas 29, 9. Outra questão aqui, tudo texto bíblico, tá? Eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas, tá? Quando você é honesto, sabe? Nos meus livros eu coloco lá meus erros também. Eu podia selecionar e me transformaria no super-homem, mas eu não sou. Eu erro, eu falho. Eu dependo do Espírito Santo como você, da graça de Deus todos os dias. Cada dia, cada manhã eu peço força para Deus. Deus me dá força para mais um dia, me capacita, sou instrumento de bênção a cada dia, tá? Então Deus se alegra, né? E com corações sinceros, né? E também da sinceridade do meu coração, voluntariamente doei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu para a oferta da construção do templo. Está em 1 Crônicas 29, 17, tá? No Novo Testamento, a premissa não muda, ela continua, tá? Eu vou colocar aqui palavras de Paulo apóstolo, tá? Escolhido por Jesus, tá? Inicialmente até rejeitado pelos próprios apóstolos, né? De perseguidor passou a ser perseguido, foi preso, foi açoitado, mas ele chegou a dizer, nada vai me separar do amor de Deus. E hoje eu posso dizer isso. Não importa o que aconteça, nada vai me separar do amor de Deus. Eu vou servir a Deus até o último suspiro da minha vida. Por mais que me difamem, por mais que falem, não importa. O que importa é o que Deus pensa de mim. Mais do que você conhecer a Deus, você tem que ser conhecido por Ele. E eu tenho certeza que quando chegar o meu momento, vai ser muito prazeroso dar um abraço em Jesus e dizer, Senhor, o Senhor me capacitou a combater o bom combate,
acabar a carreira e guardar a fé até o fim, né? E Paulo diz: eu não sou apóstolo, eu não sou livre, eu não vi Jesus Cristo, nosso Senhor, era uma condição para ser apóstolo, tá? Não sois vós a minha obra no Senhor, vocês não são frutos daquilo que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado, é isso que Paulo está dizendo, né? Se eu não sou apóstolo para os outros, né? Porque alguns não consideravam eles no começo, né? Ao menos para vós sois, eu sou, porque eu tenho nos ensinado a verdade liberta, né? Por mais que te confronte, que desafie, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para o que me condenam. Então, às vezes, você precisa se defender. Paulo se defendeu muitas vezes. Eu não faço isso como defesa. Eu simplesmente estou explicando para vocês um preceito bíblico que vai fazer com que, se você obedecer, as bênçãos vão te seguir. E eu estou usando a Bíblia para isso, tá bom? E continuamos. Não temos nós o direito de comer e beber, Paulo falando. Ou não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, família, né? Como também os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Ou seja, quem vive pela fé, né? Quem semeia as coisas espirituais, recolhe as materiais. Paulo vai falar sobre isso. Quem jamais milita a sua própria causa, a sua própria custa. Você vai para o exército, você se banca no exército, você compra seu uniforme, sua comida, sua munição, sua arma, não, o governo banca, né? Então, você foi chamado, você tem que ser sustentado, né? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo isso segundo os homens? Não, ou não diz a lei também o mesmo? Paulo se resguarda, ele amarra muito bem o que ele está falando. Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente de nós? Era uma analogia, tá bom? Para quem não entendeu. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, né? De ter a colheita também, porque o que você planta, você colhe. Se nós semeamos as coisas espirituais, olha o que Paulo fala, se nós semeamos as coisas espirituais, será muito de vós que recolhemos as carnais? É princípio bíblico, né? Aquele que ministra o evangelho, que vive do evangelho, porque você paga um alto preço. Não dá para você ser rei e sacerdote, tá? Ou você se dedica integralmente a uma coisa ou outra. Por isso que eu já falei, não dá para você ser pastor e ser político. Você vai ser medíocre nas duas áreas, você não vai servir a Deus direito. Então você aceitar o chamado é tempo integral, é full time. Não é de vez em quando, não é no final de semana. Exige de mim todos os dias, oração, consagração, jejum, estudo, né? Privações e tudo mais. Né? Se outros participam desse poder sobre vós, porque não são, e mais justamente nós, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo. Vocês não têm ideia do que a gente suporta, das perseguições, das ameaças, porque durante um tempo eu fiquei abatido. Depois, quando perdi meu filho, eu fiquei anos abatido. E agora eu voltei para a trincheira da fé, eu voltei para a linha de frente, eu estou ensinando, eu estou apontando o caminho, eu estou treinando pessoas a serem líderes. E isso incomoda as trevas, é claro, e eu estou sendo extremamente ameaçado de vida, tá bom? Mas eu sei que Deus me protege. E se amanhã ou depois alguma coisa acontecer, eu sei que eu deixei um legado aqui. Essas palavras vão ficar para sempre aqui. As palavras não podem ser apagadas. As palavras de Paulo, mesmo na ausência dele, continuam reverberando, né? E as minhas palavras vão continuar reverberando. Não importa, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de desagradar a Deus. Esse é o medo que eu tenho, tá? Mas ameaça, telefonemas, carro parando na porta de casa, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem muita coisa, estamos enfrentando uma batalha sem precedentes. Eu lido com uma seita extremamente poderosa, né, que tem pessoas extremamente poderosas, estão usando todos os seus recursos para nos fagocitar, para que eu desista, para que eu sucumba, para que eu desista do evangelho, que eu desista de anunciar a palavra de Deus, para que eu abandone isso, para que eu abandone essa trincheira, né, para que de repente eu faça uma besteira. Eles estão, e claro, estrangulam, é evidente, todas as nossas bases. Tentam eliminar a minha fé, tentam eliminar o amor, tentam eliminar a esperança,
tentam me achincalhar, procuram encontrar matéria-prima, né? Porque está cheio por aí de corações altivos, soberbos, invejosos, ciumentos. Ele procura essas matérias-primas e usam para nos atacar, evidente, né? E também para estrangular nossa base financeira, porque se você não tem chamado para trincheira, manda munição para trincheira. O soldado que está na trincheira, que não recebe munição, não recebe medicamento, não recebe comida, ele morre. E é isso que eles querem que aconteça comigo, que eu morra, né? Quer espiritualmente, quer fisicamente, mas eles estão fazendo de tudo para isso. E por isso que eu estou anunciando essa verdade para vocês, tá bom? Então, Paulo dizendo, nós suportamos tudo, vocês não têm ideia do que a gente suporta, do peso espiritual que é isso, tá? Para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então, ou seja, eu suporto e eu não compartilho todo com vocês para não trazer peso. Eu não quero ser peso para vocês, tá? Eu quero ser bênção na mão de vocês, nas mãos de Deus para abençoá-los. Então, eu não vou colocar na íntegra tudo que eu passo, eu estou colocando aqui por cima, bem en passant, mas que fique bem claro, a gente paga um alto preço por isso. Peço as suas orações também. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? Paulo falando, né? E continua. E o que não sabem vós o que administram, o que é sagrado, comem, e o que é do templo, e os que de contínuo estão no altar, participam do altar, aqueles que vivem da fé, eles participam daquilo também, eles merecem ser sustentados também, né? Eles merecem comer, eles merecem ter a dignidade de ter o valor para honrar as suas contas, os seus compromissos, né? Enfim, desde o leite do filho, desde o aluguel, né? Enfim, as coisas que você precisa para viver. Eu não vivo pelo dinheiro, né? Mas eu preciso do dinheiro para viver, vocês sabem disso, né? E aí Paulo continua, assim ordenou também o Senhor, aos que anunciam a palavra de Deus, está dizendo, não sou eu, tá? Assim ordenou o Senhor, os que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. É bíblico, tá bom? Mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Eu não escrevi isso para que assim façam comigo. Paulo se sentia constrangido, como também tem um grande constrangimento em colocar isso para vocês. Não é fácil para mim chegar para vocês e pedir ajuda, né? Eu sei que vem de Deus, Deus usa quem Ele quiser, mas Deus colocou no meu coração, sinaliza. Se você não falar, como é que as pessoas vão saber? Podem pré-julgar, podem fazer julgamentos precipitados por aí, né? Então, para que você saiba realmente que a gente passa a luta, sim, todos os dias, tá? Há 24 anos que eu sirvo o evangelho e eu aprendi, como Paulo aprendeu, a ter muito, a viver, a passar necessidade e a ter um pouco mais. Quando eu tive um pouco mais, eu sempre investi em pessoas, tá? Então, porque melhor fora morrer do que alguém fazer, do que alguém fazer vã essa minha glória. Porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me glorificar, ou seja, não tem glória em mim em anunciar a palavra de Deus, tá? É chamado, é dever, Deus me chamou e eu aceitei, e ponto final. Pois me é imposta essa obrigação, é meu dever, é minha missão, tá bom? Então, ai de mim se não anunciar o evangelho, eu sei disso. Deus é aquele que mais vai cobrar de mim, tá? Não são pessoas, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. O que me preocupa é o que Deus pensa a meu respeito. Eu procuro fazer o melhor. Diante dele eu procuro fazer o melhor. Eu sei que pode ser que às vezes eu não consiga fazer o melhor, mas eu faço o melhor que eu posso. Tá? Isso que eu li que está em 1 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 16. Vou ler mais um texto. E digo isso, que o que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, as suas escolhas determinam a sua colheita. Cada um contribua, olha o que Paulo coloca, cada um contribua, não está dizendo para você não contribuir, devemos contribuir, em amor, tá? Não por temor, em amor. E cada um contribua segundo propôs em seu coração, segundo o que Deus colocou em seu coração, ou seja, não tem valor. Pode ser R$5, 10, 500, 1.000, 10.000, o que Deus colocar no seu coração, simples assim, né? Não com tristeza, não com pesar, tá? Isso é importante, mas não também por necessidade, por interesse, tá? Mas porque Deus ama a quem dá com alegria, quem realmente quer ser participante da obra do Senhor. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis a boa obra. Conforme está escrito, espalhou aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá semente, provisão ao que semeia a palavra de Deus,
tá? Também dê pão para comer, o alimento que nós precisamos, a gente precisa disso para viver, né? Se eu não comer, eu morro, né? Então, pão para comer e multiplique a sua sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Ou seja, quando você aprende a lei da semeadura, você colhe. Às vezes você não colhe da maneira que vendem para você. Ah, eu semeei 1.000, vou ganhar 10.000. Não. Deus ele te abençoa de outras maneiras, de outras formas. Te abençoa com saúde, com paz, com amigos verdadeiros, com uma família maravilhosa, com amor, com gratidão, com sabedoria, com inteligência e também pode te abençoar financeiramente, por que não, né? Isso está em 2 Coríntios capítulo 9, de 6 a 10. Olha outro texto. Levai as cargas uns dos outros, ou seja, ajudem uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se você não cumpre a lei, você não colhe os frutos da lei, as bênçãos não te perseguem, tá? Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E hoje, na internet, tá cheio de especialistas, né? De doutores, né, de especialistas em coisa nenhuma, né? Todo mundo é especialista em tudo na internet, sabe tudo. Você fala uma coisa, a pessoa contesta, né? Porque está protegido atrás de um teclado, mas não teriam coragem de falar isso na cara, né? Pessoalmente não teriam coragem. Então isso pode ser uma ferramenta do bem, como eu tenho usado para o bem no canal do YouTube, nos podcasts que eu vou, nos livros que eu escrevo, nos cursos que eu ministro, nos seminários, etc. Mas também a internet pode ser usada para o mal, né? Para colocar dúvida na sua cabeça, para espalhar maldade, para falar sobre, olha, dinheiro, poder, fama, fazer você correr atrás do vento. Sim, enfim, suma é isso, tá? Então, mas prove cada um a sua própria obra e terá a glória só em si mesmo e não em outro. Ou seja, cada um prove a si mesmo, tá? Prove para Deus, realmente eu estou fazendo por amor, Senhor, né? Porque cada qual levará a sua própria carga, né? E presta atenção no que está escrito aqui. E aquele que é instruído na palavra, você está sendo instruído na palavra? Deus está falando com você através desse vídeo, ou de mais de 800 vídeos no meu canal do YouTube, né? Então, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É mandamento de Deus. Se você faz isso fora do contexto, você não é abençoado. Quando você faz dentro do contexto, em amor, as bênçãos te seguem. Você não vira os caçadores da bênção perdida, as bênçãos te seguem. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tá? Guardou isso? Gálatas 6, de 2 a 7. Não permita, então, que a máxima satânica venha reverberar na minha casa. Isso é um pedido que eu faço para vocês de todo o meu coração. Eles costumam dizer, com muita soberba e altivez, que o único exército que abandona os seus feridos é o exército de Deus. Mas isso não é uma verdade. Eu nunca, sempre que eu pude, eu jamais abandonei alguém. Eu jamais deixei de estender a mão. Sempre que eu pude ajudar, eu ajudei. Se eu não posso ajudar financeiramente, eu oro. Se eu não posso orar, eu ajudo de outras maneiras, né? Eu aconselho. E se você não pode ajudar financeiramente, que você ore por nós, que você interceda, que você ajude a divulgar o nosso trabalho, divulgue o canal do YouTube, divulgue o meu Instagram, divulgue os cursos que nós ministramos, divulgue os seminários, divulgue os podcasts que a gente tem participado, porque essa é a mensagem de Deus, a mensagem do amor que chega aonde eu não posso chegar. Então nisso você também está sendo participante da obra de Deus, tá vendo só? Como tem múltiplas maneiras de você servir a Deus, né? A gente às vezes engessa, né? Então, nós enfrentamos, mais uma vez, um grupo muito poderoso. Eu estou falando de mim, da minha casa, da minha família, que ameaça a minha família, ameaça o meu filho, ameaça a minha casa, né? Enfim, eu não tenho nem palavras para, não consigo reproduzir isso. E eles estão usando todas as armas para nos enfraquecer, para que a gente desista, para que a gente abandone essa trincheira, né? Para que a gente, né, não tenha mais mantenedores nesse ministério. Né? As pessoas até falam, tira um ano sabático. Claro que eu preciso de descanso, preciso. Às vezes a gente recebe uma oferta de alguém e fala, Daniel, isso aqui é para abençoar você e a sua família. Eu vou comer num restaurante, por exemplo, com a oferta que aquela pessoa abençoou para trazer um refrigério. Eu preciso de uma válvula de escape, gente. Eu sou humano, eu não tenho férias há 24 anos. Eu trabalho direto e reto para Deus, né? É tempo integral, é full time. Eu aceitei o chamado, eu aceitei a cruz também. Jesus não teve férias, Paulo não teve férias,
Eu também não tenho. Então, quando alguém às vezes dá uma oferta, a gente vai comer no restaurante, eu posto alguma coisa, sempre vem um imbecil dizendo, tá gastando dinheiro, tá pedindo, mas tem dinheiro. Não, porque Deus me abençoou, porque eu estou no centro da vontade de Deus, então as bênçãos me perseguem. E eu quero que essas bênçãos te persigam também, tá? Desde que você faça em amor, em obediência à palavra de Deus. Não faça por mero ritual. Deus abomina rituais. É melhor obedecer do que sacrificar, tá? Nós temos alcançado milhares de vidas, tá? Eles não têm ideia de quantos e-mails e mensagens eu recebo, tanto por e-mail, pelas outras redes sociais, sabe? São mais de 800 vídeos no canal. Isso dá um conteúdo enorme. As aulas dos Guardiões tem aula de 1h30, tem guia de leitura de mais de 70 páginas, tem vídeo, tem material online, tem seminário presencial, enfim, tudo que eu podcast, chega onde eu não posso chegar. Tem podcast que tem mais de 6 milhões de visualizações, quase 7 milhões. Quer dizer, quantas pessoas você não alcançou? 7 milhões de pessoas receberam a palavra do amor. Escrevem para mim, Daniel, eu me converti vendo um podcast seu. Uma palavra sua mudou minha vida, né? Eu li o livro do Micael, eu tinha pensado em tirar minha vida, mas eu li, puxa vida, eu não quero causar essa dor aos meus pais, então eu estou lutando, eu estou batalhando contra a doença, porque é algo bioquímico, nem sempre é espiritual, tá? É bioquímica, a maior parte das vezes é bioquímico, né? Então, olha, eu recebo muitas mensagens assim, puxa, Daniel, eu li o livro Icarim, né? O Quilaim, Nefilim, Icarim, eu me converti, eu chorei copiosamente, eu chorei por uma semana, né? Porque Deus falou comigo, eu li Filho do Fogo, me converti junto com você. Quer dizer, chega onde eu não posso chegar, e você pode ser um colaborador disso, né? Muitas vezes eu participava de programas de TV, da HIT, fui muitas vezes, programas de rádio e tudo mais. Então, se você, repito, não tem chamado para trincheira, manda provisão para trincheira, porque sem comida, né, o soldado não pode sobreviver. Sem remédio, ele não sobrevive, né? Ele vai morrer. E é isso que eles querem fazer comigo. Eles querem matar a mim. Eles querem matar não apenas a minha vida, né, mas também a minha fé, a minha esperança. É isso, né? Então eu vou continuar vivendo, sim, não importa o que aconteça, por aquele que morreu por mim. E se um dia me picarem 1 milhão de pedaços, cada pedaço meu vai dizer, só o Senhor é meu Deus. Só o Senhor é Deus sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha vida, meu ministério. Eu não estou brincando de ser crente. Eu estou sendo muito sincero com vocês e eu confesso, eu tenho um grande constrangimento em falar isso para vocês. Não é fácil falar isso, né? É constrangedor pedir. Eu estou acostumado a ser um instrumento de bênção, a estender a mão, né? Mas poucas pessoas estendem a mão para nós. A gente tem mais dedos apontados, que é claro, falar do amor numa época que o amor tem se esfriado, evidentemente, do que mãos estendidas. Que mais mãos se estendam, que Deus levante mais mãos que se estendam. Se você não pode fazer isso, que você ore por isso, para que Deus levante pessoas assim, né? Então é a hora de nós somarmos as forças, sabe? O remanescente fiel tem que somar as forças, né? É muito importante isso, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, todos os sinais estão emoldurados ao nosso redor. Nós temos que somar forças, dá honra a quem merece honra, meu irmão, ajuda, né? Estende a mão, abençoa, né? Isso faz toda a diferença. É algo bíblico que eu estou falando, tá? Eu não estou falando da minha cabeça, eu não estou te prometendo uma bênção, eu não estou te vendendo uma porcaria ungida, eu estou te falando que é bíblico. Você quer experimentar a bênção de Deus? Abençoa aqueles que te abençoam em amor, voluntariamente, tá? Em alegria, segundo a sua prosperidade. É o que a Bíblia fala, tá bom? Eu nunca me corrompi, eu tive dezenas de oportunidades para isso, quem me conhece sabe, nunca me corrompi, né? Nunca mudei o meu discurso sempre foi linear, sempre foi igual. Alertei vocês sobre coisas que eu acabei aprendendo depois e fiquei estupefato, porque, puxa, me ensinaram errado. E quando eu descobri a verdade, eu tive a ousadia de falar da verdade, sobre apostolado, sobre dízimo, maldição hereditária, quer dizer, são temas tabus, né? Então, eu tive a ousadia de ensinar para vocês. Veja um vídeo meu, A Fé Quântica, veja Profetas do Novo Testamento, assista O Segredo por Detrás da Cortina, vídeo sobre dízimo, né? Então, assim, para você expandir o seu conhecimento, sobre falar em línguas, né? Falar a língua dos anjos. Eu ousei falar a verdade num sistema culturado pela mentira. E muitos líderes espirituais falaram para mim, Daniel, você vai secar a sua renda, ninguém vai te ajudar, porque você tem que falar aquilo que o povo quer ouvir, porque só assim o povo vai colaborar. Ou então você põe medo neles. Mas eu não vou deformar a palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. É a verdade que liberta. A verdade dói, a verdade é amarga, eu sei, está sendo amarga para muita gente, mas essa é a verdade, tá? Eu nunca me vendi, nunca comercializei nada ungido, nada consagrado, eu vivo pela fé,
né? E agora que eu voltei às linhas de combate, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho um filho de 3 meses, o Liam, e eu conto com vocês para somarem conosco nessa trincheira. Lembrando, não tem valor mínimo, é segundo aquilo que Deus pôs no seu coração, pode ser 5, 10, 20, 50, 100, o que Deus colocar no seu coração, não importa o valor, importa que seja feito por amor, tá bom? Se você não pode, ore por nós, divulgue o nosso canal, os nossos cursos, o Insta, os nossos livros, pois eles chegam onde a gente não pode chegar. Então eu peço que vocês somem conosco nessa oração, que Deus levante mais valentes a estar ao nosso lado, para que nós sejamos cercados por um exército. Eu já sei que eu sou cercado por um exército de anjos, mas eu preciso de pessoas. Nós somos humanos, somos indivíduos, né? Somos carne e osso. A gente precisa de relacionamentos, que Deus nos cerque de pessoas que nos amam, que estendam a mão, que orem por nós, que intercedam por nós, que estejam ao nosso lado. A gente precisa disso. É humano isso, tá? Soldado sozinho não vence batalha, né? Então, orem para que Deus levante mais pessoas para estender as mãos para nós, para dobrar os joelhos. Cada joelho dobrado é uma espada que se ergue, pois apontar o dedo é muito fácil, né? Agora, pregar o amor desperta o ódio. Quando você prega o amor, você desperta o ódio. E ainda mais esse mundo que jaz o maligno. Tem muita gente que me odeia. E Jesus disse isso, o mundo vai te odiar, porque você não é desse mundo. E eu tenho provado isso na minha carne, né? Como é o ódio humano. Sabe, quando eu digo, não é em tom de brincadeira, parece que o diabo vai fazer estágio na terra, que o homem é extremamente cruel, né? Então somem conosco, tá? Se Deus tocar no seu coração, abençoe as nossas vidas. Eu vou colocar na descrição, mas eu vou colocar aqui o Pix, né, para você poder abençoar esse ministério. O meu próprio e-mail, danielmastral@hotmail.com, tá? Repetindo, danielmastral tudo junto, @hotmail.com. Esse é meu Pix. Você manda o que Deus colocar no seu coração, vou pôr também na descrição. Esse é o recado que eu tinha para vocês e confesso, foi desafiador falar isso para vocês, mas eu tinha que falar, tá bom? Me perdoem pela demora, mas eu tinha que passar a base bíblica, porque simplesmente eu falar por falar, mas vã filosofia, ele está mentindo, ele está querendo nos enganar, ele está querendo nos persuadir, está querendo nos emocionar, não é nada disso. Eu simplesmente quero que a Bíblia seja cumprida, e uma vez a palavra de Deus seja cumprida, é buscar no lugar o reino e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado, e obedecer a Deus, né? Então aquilo que nós falamos no início, Deuteronômio, as bênçãos vão te seguir quando você obedecer a Deus. E isso faz parte da obediência. Honre a quem merece honra, tá bom? Ajude aqueles que te ajudam, né? Reparta os seus bens com aquele que te instrui com a verdade, porque a verdade liberta. E vocês não têm ideia do alcance desse ministério, alcance das vidas, e eu louvo a Deus. Se amanhã eu não estiver mais aqui, eu sei que eu vou deixar um legado. Eu sei que se hoje essas palavras vão reverberar no seu coração, pelo menos ficou a semente. Ficou a semente aí, e um dia, quem sabe, Deus toca no seu coração e você vai lembrar disso, vai lembrar, puxa, hoje eu vou obedecer a Deus. Eu vou orar pelo Daniel, eu vou orar pela família dele. Se eu encontrar com ele na rua, vou dar um abraço. Como eu recebo de muitos de vocês. Simplesmente dizer, obrigado, você mudou minha vida. Você mudou minha história. Não tem preço isso. Isso simplesmente não pode ser precificado. Eu falo isso para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana para todos vocês, um bom domingo. Semana que vem eu vou contar algumas histórias pitorescas que aconteceram em alguns seminários. Já que a gente vai voltar a seminários presenciais, eu quero contar algumas histórias, algumas engraçadas, outras nem tanto, mas para vocês terem uma ideia de tudo que a gente passou e aprendeu ao longo desses anos, tá? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente, que Ele ilumine os seus passos, guie os seus caminhos, que a palavra de Deus continue a ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, que você não erre o caminho, que você continue no centro da vontade de Deus, que ali as bênçãos te perseguem. Simples assim, poderoso assim. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.